Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nossos estúdios eu recebo hoje a cineasta e jornalista Paula Saqueta, que atendeu ao nosso convite e esteve na apresentação do 11º Fórum Jurídico do curso de Direito da Unifev. E ela vai falar com a gente sobre o documentário que ela é diretora, Verdade 12528. Recebo também a professora de Direito Constitucional, doutoranda pela PUC, Andréia Garcia Martim, que é também a professora do curso de Direito da Unifev, e o professor Paulo Eduardo de Matos Stipe, também professor do curso de Direito da Unifev. E nós estamos aqui hoje reunidos para tratar de um tema muito importante, que é a Comissão da Verdade. Antes da gente começar o bate-papo, vamos dar uma olhadinha no trailer do filme, do documentário que foi feito pela Paula. Não existe uma nação sem história. Eles me levaram para o pau de arara. Arrancavam suas roupas todas, você estava sempre nua. Tenho 3 irmãos desaparecidos do Araguaia. Ela ia se encontrar com o marido no centro da cidade e nunca mais foi vista. Nunca mais soubemos de nada, ficamos 20 anos, né? Eu não tenho dúvida de que a impunidade do passado inspira e dá confiança ao agente policial torturador de hoje. A gente sabe que quem matou está vivo. A gente sabe aonde está. Agora, por que o Ustra guarda silêncio? Porque ele tem vergonha. Porque ele é incapaz de defender o que ele fez à luz dos valores mais profundos da sociedade humana. O Brasil está com uma dívida muito grande. Olha, a comissão vem muito tarde. Eu sou muito otimista. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu espero muito pouco da Comissão da Verdade. É claro que a Comissão da Verdade não é um passo final. Cadê os caras que nos torturaram? Por que a justiça mantém o Curió fora da cadeia? Se ela conseguir fazer com que o país entenda que crimes como esse nunca mais podem voltar a existir e que a democracia nunca mais pode ser atacada e submetida por pequenos grupos, ela terá cumprido o seu papel. Paula, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Comissão da Verdade. Bom, a Comissão da Verdade é uma comissão criada em 2011 pela Lei 12.528. Que é o nome do filme. Que é o nome do meu documentário, que a gente vai falar daqui a pouco. E ela foi instituída em maio de 2012. No primeiro momento ela tinha 2 anos de trabalho, assim, era o prazo dela. Mas foi prolongado por 6 meses. Então, os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade terminam agora, dia 10 de dezembro de 2014. E a comissão, segundo o texto da lei, né, que cria, ela vem investigar e apurar os crimes cometidos por agentes do Estado durante a ditadura militar. Então, basicamente, ela vem para contar mas não é punir. Você usou 2 verbos, né? Investigar e apurar. E apurar, não punir. Não. É simplesmente para contar as histórias, mostrar o que aconteceu naquele período, apurar e investigar, mas não punir. Não tem Qual que é o sentido, então, de apurar e investigar se não vai punir? Tem um sentido porque essa história não foi propriamente contada ou contada como deveria até hoje. Então, assim, tudo que aconteceu, pessoas mortas, desaparecidas, torturadas, etc., a gente sabe um pouco, mas a comissão ela passou 2 anos e meio investigando só isso. Então, ela vai trazer respostas, esperamos, né, que ela traga respostas, ela deveria trazer respostas para alguns casos, deveria descobrir coisas que não foram faladas ainda. Mas quando você fala em investigar, por exemplo, a comissão está procurando corpos, está procurando torturadores, como que é o trabalho deles? O trabalho, ela procura assim, ela tem que ir atrás de contar a história. Então, por exemplo, eu sei, tem uma, pessoa de 80 anos, vamos dar um exemplo, Bernardo Kucinski, que aparece no documentário, por exemplo, ele sabe que a irmã dele é desaparecida, a Ana Rosa Kucinski, desde 1972, é desaparecida, então provavelmente ela está morta, né? Claro, ela deve estar morta hoje em dia, mas a comissão tem que contar, pelo menos contar
como ela foi morta, por onde ela passou, por quem ela foi torturada. Então é uma equipe de investigadores que trabalha? Não, que trabalha... Quem é que está trabalhando com isso? Como que se compõe essa equipe? A comissão, ela é formada por... Ela tem 7 membros, 14 assessores e depois uma equipe gigantesca que assessora esses assessores e esses comissionários. Então, os 7 membros mesmo da Comissão Nacional da Verdade são pessoas, assim, digamos, notáveis na sociedade. Então, tem, por exemplo, o Paulo Sérgio Pinheiro, que é um diplomata, que, por exemplo, é o relator sobre a Síria, o caso da Síria na ONU. Então, é um diplomata e tal. Tem a Maria Rita Kel, que é psicóloga. Tem a doutora Rosa Cardoso da Cunha, que é advogada, foi advogada de presos políticos. Então, assim, são pessoas de destaque na sociedade que, de alguma forma, vão liderar esse trabalho. O coordenador atual, já trocaram alguns membros, né? Mas o coordenador atual é o Pedro Dallari, que é quem vai coordenar esse relatório. Cada um desses 7 membros tem 14 assessores, tem 2 assessores, então são 14 assessores, e depois tem pesquisadores, consultores, gente de todo tipo envolvida na pesquisa. Tem pessoas que estão investigando mesmo. Sim. Pegando a fio da meada e tentando... Estão indo atrás de documento, estão ouvindo testemunhas, estão ouvindo gente que torturou, que matou, estão ouvindo gente de todos os... Você mencionou que o sentido, já que não vai haver punição, seria contar a história com outro olhar ou com outro viés. Qual é a importância de que essa verdade venha à tona no nosso contexto hoje, no nosso contexto socioeconômico, político, cultural hoje? Olha, essa história, assim, é aquilo, né? A história oficial que sempre foi contada foi a história dos militares. Então, nunca se olhou de verdade como deveria ter se olhado para a história dessas pessoas que resistiram, que lutaram contra a ditadura. Então, assim, atualmente, é importante aquela frase de que se conheça para que não se repita. Então, um país, para completar o seu processo de transição de fato, para que nunca mais haja uma ditadura que nem a que aconteceu aqui, a gente tem que conhecer a história, a gente tem que entender o que aconteceu, tem que entender o que o Estado fez com cidadãos, né, que lutavam contra a repressão, para que não se repita, assim, é natural que um povo conheça a sua própria história. E até hoje essa história não foi contada. Uma coisa que a gente ouve, né, que é do senso comum, quando se fala em ditadura, parece que existe uma intenção de não mexer mais na ferida, porque já faz tempo, enfim. Então, pelo que você está dizendo, seria, na verdade, a comissão... um órgão ou um mecanismo que se encontrou para realmente mexer na ferida, mas não sem finalidade alguma, mas com uma finalidade profilática, de que isso não se repita, de que todas as pessoas tenham o entendimento do que houve. E isso já seria o suficiente? Ou a comissão poderia ir além? Então, tem essa coisa, né, de ferida, não vamos mexer na ferida, mas também não adianta deixar a ferida para trás, né? Se você não cuidar da sua ferida, ela vira uma infecção, vira uma coisa muito pior. Então, assim, a gente tem que olhar para essas feridas e curar, né, essas feridas. Então, sim, tem que olhar, tem que voltar. Não é coisa do passado, página virada. É uma história que está muito viva e muito latente. Tem gente atrás de corpos desaparecidos. Então, só que, claro, a comissão, ela chega muito tarde. Ela chegou em 2012, ou seja, 28 anos depois do fim da ditadura. Né, então já vem muito tarde e tudo no Brasil é isso, são processos longos, que demoram, cansativos. Então, assim, ela vem muito tarde, muito tímida, e é uma comissão da verdade, que não tem nenhum caráter punitivo e não daria para ser punitivo num país que tem uma lei de anistia de 1979 em vigor até hoje. Entendo. Como é que foi que você decidiu fazer esse filme? Conta pra gente um pouco sobre o filme, desde assim, do que te motivou, qual que foi a tua mola para escolher esse tema, um pouco da tua história e um pouco de como foi o filme. Bom, eu nasci em 1988, ou seja, eu sou depois do fim da ditadura, do ano da Constituição Cidadã. O Peu, que é outro diretor, ele também é de 85, de novembro, também não nasceu durante a ditadura. Mas a vontade de fazer esse filme surgiu de uma indignação nossa, assim, como jovens, até da nossa idade, ou menores que a gente, mais novos que a gente, não conhecem essa história, assim. Pior do que isso, né? Conhecem uma história que é outra história. Outra versão dessa história, né? Um outro ângulo da história. Até outro dia, os livros didáticos, tava lá, Revolução de 64, foi um golpe de Estado. Que derrubou um presidente eleito democraticamente, que tinha 70% de aprovação, entendeu? Então, assim, essa ideia tem que ser desconstruída, essa lógica. Então, o filme surgiu assim, a gente pensou em fazer um vídeo de 5 minutos para jogar na internet,
que desespero, ninguém conhece essa história, vamos contar de algum jeito para jogar na internet e que as pessoas conheçam, fiquem sabendo. Mas a gente foi sendo engolido pela vontade de contar outras histórias e falar da comissão e tal, que acabou virando um filme que tem hoje 55 minutos. E a gente não vê passar, né, esses 55 minutos, porque o filme é muito envolvente, né? Ao mesmo tempo que ele é delicado, mas ele também é forte, vai te envolvendo, quando você percebe, acabou. Né? Era a ideia, assim, a gente tenta ser muito didático para mostrar o que é a comissão e a que veio e as críticas em relação a ela, mas ao mesmo tempo a gente tenta envolver, esse didatismo que você fala é mesmo, assim, uma ideia pedagógica que vocês tiveram de disseminar isso. O filme ele tem 50 minutos para caber numa hora a aula. Ele foi pensado, assim, de uma forma, por um lado, envolver, ou seja, humanizar, trazer para perto da gente, para quem vem que não, é coisa do passado, página virada, não tem nada a ver com essa história. Não, você tem a ver com essa história, porque o país em que você vive hoje não olhou para esses crimes como deveria ter olhado, não olhou para essa história como deveria ter olhado. E ele também é didático, assim, então ele envolve e explica, né? Então, exatamente para gerar esse debate, assim, para que, sei lá, uma pessoa no colegial, na escola, no ensino médio, assista e fale, meu Deus, eu não conhecia essas histórias, e ao mesmo tempo passe a conhecer e fale, agora, né, você conhece, você é responsável também, o que eu vou fazer com isso? Então foi muito legal, a gente apresentou o filme num cursinho popular lá em São Paulo, para 350 alunos na periferia, assim, e acabou o filme, uma menina levantou a mão, e agora, o que eu faço? É esse tipo de sentimento que a gente quer gerar nas pessoas, entendeu? E agora, o que você faz? Olha, você tem informação, agora pegue e faça alguma coisa com isso. Né? É isso, você não pode continuar ignorando. Ô Paulo, você é professor de diversos locais e trabalha com alunos de todas as idades. Você acha que o jovem, ele tem uma noção do que foi isso? Porque eu vejo assim, quando eu estudei, eu tinha o SPB ainda, né? Então a gente tinha aquela visão de que a ditadura era super legal. Eu cantava aquelas musiquinhas, né? Você é um pouco mais velho, né? Um pouco mais velho que eu. E você deve ter vivido mais. Eu vivi pouco tempo na ditadura. Mas eu demorei muito para perceber o que tinha sido aquilo. E a impressão que eu tenho, principalmente quando a gente vê pessoas clamando pela ditadura novamente, é que as pessoas não têm uma verdadeira noção do que foi isso. Como é que você vê o jovem com relação a essa consciência do que foi a ditadura? Se a nossa geração pegou a intervenção militar e afastou as disciplinas de humanas da grade curricular, quer dizer, nos alienou de certa maneira do processo real da história, o que estava acontecendo, eu acho que essa nova geração ela também está alijada desse passado recente. Eu acho que a importância do documentário é exatamente essa, é fazer um ajuste de contas com a história nossa tão próxima. E não o ajuste em termos didático, pedagógico, do livro de história, que acaba ficando tudo muito distante. Acho que a grande força do documentário da Paula é humanizar isso. A gente está falando de seres humanos, são famílias que têm envolvimentos amorosos, decepções, que criam expectativas e, de repente, a vida é ceifada, ou a vida de alguém próximo que você ama desaparece. Quer dizer, eu fico imaginando o martírio que deve ser, mesmo você sabendo que esse desaparecimento foi um desaparecimento forçado, não foi a pessoa que se desapareceu no mundo. Quer dizer, o Estado desapareceu com ela, mesmo você sabendo que não tem retorno, que provavelmente esse ente está morto, mas a expectativa de que a qualquer momento ele pode abrir a porta para você viver esse sobressalto. Então, acho que a riqueza do documentário ela é muito objetiva, é uma navalha na carne, eu acho, e ela traz esse conteúdo de humanizar as relações do que a gente vive. Poderia ter sido com a gente, pode ser na nossa família, pode ser com os nossos amigos. Aquele dia que a gente assistiu pela primeira vez lá em Campinas o documentário, eu fiquei lembrando, né, de uma frase que dizia que o problema começa com o ditado amar ao próximo, que se fosse amar ao distante seria diferente, porque a gente ama só o próximo, né, o que está perto. Então parece que aquilo que acontece com quem está distante não afeta a humanidade, não diminui em nada
cada uma das pessoas que está longe daquela situação. E o que eu acho que o filme fez, pelo menos assim que eu percebi, ele aproximou aquelas pessoas como se fosse assim, a sua tia, a sua avó, a sua amiga, a sua vizinha, a sua mãe. Então trouxe para perto de cada uma das pessoas que estava assistindo ao documentário essa percepção de que aquela pessoa, mesmo tão distante, é uma pessoa próxima, né? E eu acho que esse é o milagre da arte, exatamente, é fazer você enxergar o mundo com o olhar do outro e a partir daí romper com essa banalização do sofrimento, da banalização da violência e com a naturalização de tudo isso, que eu acho que cria uma casca na gente de insensibilidade, né? Que na realidade é muito próximo da gente. A Paula pode até desenvolver melhor, quer dizer, ela falando daqui de Votuporanga, que ela passou por... A gente fala assim, um documentário de São Paulo, etc e tal. Quer dizer, não é de São Paulo, ela veio pegar depoimento aqui em Jales, a gente tem casa aqui em Votuporanga. A gente tem casa aqui em Votuporanga, então, nós entrevistamos, né, pessoas que foram presas... Então, até dessa tua experiência, acho que foi uma das bem marcantes que você chegou a comentar do caso de Jales, eu não sei aonde que isso te pegou. Não, eu acho que a história daqui de Jales, né, que é a história da família do Rui Carlos Vieira Berbert, ele é desaparecido até hoje. Mas pra mim é a história que mais pega, porque ele... Que é aquele primeiro lá, que é um dos primeiros que aparece, né? Um dos primeiros no documentário, a família dele fez um enterro sem ter o corpo dele. Então, pra mim, isso é muito simbólico, assim. A gente foi no cemitério municipal de Jales, tem um túmulo de mármore e não tem ninguém lá dentro. Fizeram um enterro, Então, assim, isso mostra a necessidade humana de se completar essa história. É isso, entendeu? O pai dele um dia falou, gente, eu não aguento mais essa história. Esperar que qualquer dia ele venha, abra a porta, chegue, oi, pai, oi, todo mundo. Vamos fazer o enterro, vamos, de alguma forma... Então, um rito muito humano, assim, de querer acabar com aquilo, uma coisa totalmente, né, da entranha, assim, uma necessidade. Então, quando você pensa que em 2014 tem gente procurando irmão, filho, parente desaparecido, que, claro, estão todos mortos, foram torturados antes de serem mortos, foram assassinados e depois desapareceram com os corpos deles. Então, assim, é uma crueldade, é de uma perversidade, sabe? Dizem na época da ditadura, inclusive, que se sumiam com os corpos para que não houvesse um lugar que ficasse como um herói, um mártir. Então, desapareciam com os corpos para não ter onde... Para não se poder cultuar. E assim, só que é um desespero, né, hoje. Então, essa história, a gente, imagina, saiu de São Paulo um sábado de manhã, guiou 600 quilômetros para vir contar essa história de Jales, que é aqui pertinho. Pra gente é muito longe, mas que é uma história muito simbólica, assim. A gente não conhece ninguém que tenha feito alguma coisa parecida. Andréia, a gente estava falando aqui da lei da anistia, né? A lei da anistia, ela impede que essas pessoas sejam punidas. Essa lei não poderá jamais voltar atrás. A lei da anistia, ela é uma lei de mão dupla. Ela veio tanto abranger os torturadores como aqueles que estavam fora do país. Na militância. Os militantes. Os que eles chamavam de terroristas. Sim, que estavam na militância, que eram os heróis da resistência. Combatendo o que os militares estavam fazendo no poder. Então, muitos foram exilados. Então, a lei da anistia, ela trouxe os exilados de volta e evitou com que aqueles militares fossem punidos pelos atos que eles cometeram. A lei da anistia, ela é de 79. Quer dizer, colocou no mesmo balaio os dois. Sim, colocou no mesmo balaio. Como se as duas partes tivessem a mesma responsabilidade, sim, como se o mesmo dolo, os dois o mesmo erro. Como se os erros fossem equiparados. Como se os erros fossem equiparados. Entendi. Depois da lei da anistia, que é de 1979... Tem uma certa desproporção aí, né? Sim. Bom, pelo fato de ter sido de mão dupla, né, os militantes, eles sofreram muito mais, porque aí evitou-se que aqueles que morreram tivessem apurado o crime que os militares cometeram. Então, a lei da anistia, qual que é a vigência dela hoje? Com a Constituição de 88, ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Ou seja, em tese, eles observaram o aspecto formal
da lei da anistia e levaram em consideração que ela é válida para continuar valendo depois da Constituição de 88. Só que aí houve... Explica para as pessoas que estão em casa o que significa ser recepcionada. Ser recepcionada, a gente tinha a Constituição de 67. Aí a gente tem a Emenda Constitucional 69. Ela praticamente substituiu a Constituição anterior. Daí, com a retomada da democracia, com a Constituição de 88, a gente teve um ordenamento jurídico anterior, que naquilo que não contrariasse com a Constituição de 88, ele recebia todo ordenamento jurídico que não contrariasse a nova Constituição. Então, a lei da anistia foi uma das leis que foi recepcionada pela nova Constituição. Ela foi acolhida, passou a fazer parte do ordenamento jurídico de 88 também, como se fosse uma pirâmide, né, com a Constituição de 88 no ápice. Só que, posteriormente, houve ações de inconstitucionalidade dessa lei, da lei da anistia. O STF, em 2010, decidiu, então, que a lei da anistia era constitucional. Só que, ao mesmo tempo, a gente também teve uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, falando dessa lei e falando dos crimes contra os direitos humanos ocorridos no Brasil. O Brasil se submete à Corte, só que, como o Brasil é soberano, ele não observa as decisões que a Corte toma. Então, quer dizer que aqui no Brasil a gente não aplica as decisões, a gente escuta somente. O Brasil escutou o que a Corte teve a nos falar, que seria então dizendo que o Brasil tinha que revogar essa lei da anistia e punir os culpados pelos crimes causados na ditadura militar. Só que o Brasil, como é soberano, o Poder Judiciário e a Corte... Mas o Poder Judiciário se manifestou sobre isso? Como que foi o trâmite disso aí? Não, se manifestou, na verdade, a decisão de 2010 já foi a decisão que ficou valendo. Que ficou valendo a lei da anistia. Só que isso eu acho complicadíssimo, assim, essa questão da sentença da Corte da OEA. O Brasil foi condenado, familiares, né, e Sim. alguns advogados levaram o caso, chamado caso Gomes Lund e outros da guerrilha do Araguaia. Sim. Então, familiares de mortos desaparecidos políticos levaram esse caso à Corte. O Brasil foi condenado e, assim, essa questão do Brasil ser soberano. Ele é soberano, mas enquanto país soberano, aceitou assinar e fazer parte da Corte. Então, assim, ele aceitou se submeter. Então, só que daí depois decidiu o que ia pesar mais, né? A decisão da Corte ou a decisão aqui. Só que a gente é signatário de um tratado internacional, a gente é signatário, aliás, de vários tratados internacionais, e alguns deles dizem que tortura é crime contra a humanidade e, portanto, imprescritível. Então, assim, são decisões que, na verdade, políticas, totalmente políticas. Então, o que aconteceu depois, em 2010, o julgamento da DPF 153, que era pela revisão da lei de anistia, né, é uma decisão política. Foram 7 ministros votaram não, 2 a favor, e a gente teve a lei de anistia. Você acha que é possível que haja uma outra... com o fim da comissão, com aquilo que vai ser trazido, que haja uma outra decisão ainda com relação a isso? Dizem que vai sair o relatório da comissão em 10 de dezembro desse ano, né? E nesse relatório vai ter uma parte de recomendações. Dizem que uma das recomendações vai ser a revisão da lei de anistia, assim. Esperamos que sim, esperamos que, além dessa recomendação, alguém faça alguma coisa de verdade, de fato. Eu acredito que haja essa possibilidade, sim. Porque de onde vem a Corte Interamericana? O Pacto São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, que faz parte também uma é a Corte e outra é a Comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos. Posteriormente à incorporação desse tratado, houve uma modificação na Constituição, que foi o parágrafo 3º do artigo 5º, que diz que tratados internacionais incorporados aqui no Brasil com um quórum de emenda, que seria um quórum diferenciado, especial que a gente tem aqui, ele valeria como emenda constitucional. Sim. Então, se novamente esse tratado internacional passar pelo Congresso Nacional e for aprovado com quórum de emenda, ele vai valer como norma constitucional. Então, aí ele estaria acima da lei da anistia. Sim, acima da lei da anistia, equiparada à Constituição. E aí ele poderia ter efeito retroativo.
Sim, porque é imprescritível. Sim, mas ele ingressando no ordenamento agora, como é imprescritível, então ele poderia alcançar... Sim, os crimes passados. Os crimes ocorridos no Entendi. passado. Eu quero dizer assim, o momento dele ingressar no ordenamento novamente seria agora. Sim, porque... Mesmo assim, ele poderia ser aplicado. Poderia ser aplicado, porque crime com os direitos humanos. Grave violação de direitos humanos. E outra coisa também, muitos dos corpos não foram encontrados. Então esse crime está acontecendo ainda, ele não terminou. É, o crime continuado. É o crime continuado. Entendi. Então também nem começa a correr prazo. Não. E eles são... A nossa Constituição diz que crimes de tortura são imprescritíveis. E mesmo que for considerado um homicídio simples, não tem corpo. Então está acontecendo em 2014. Está acontecendo ainda. Tá, nós vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta para discutir sobre a Comissão da Verdade, um tema muito importante que toda a sociedade deve estar atenta e acompanhar. Fiquem por aí, daqui a pouco a gente volta.